O objetivo dessa aula é corrigir exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui. Ele fala assim, ó. Calcule a raiz indicada. Aí a gente tem aqui, ó, a raiz quadrada, né? Ó, porque não tem o índice aqui, então a gente fica subentendido que está tratando da raiz quadrada. De 36 vezes a elevado a 2 vezes b elevado a 2. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer aqui, fatorar o 36. Então vamos lá. Fatorar é dividir o 36 por números primos, né? Então, começando do 2, que é o primeiro número primo, a gente vê se dá ou não para dividir o 36. E dá. Então, 36 por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 não dá mais por 2, agora vai dar por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3, 1. Aí eu monto os meus parzinhos, né? Ó, vai ficar 2 elevado a 2 e aqui 3 elevado a 2. Então, eu posso escrever o 36 como sendo 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Certo? Aí eu posso escrever esse produto na forma separada, né? Separando ali as raízes. Então vai ficar a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de a elevado a 2 vezes a raiz quadrada de b elevado a 2. Certo? Eu escrevi o 36 como sendo 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Então vai ser a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E essa parte aqui eu copiei. Aí aqui eu vou separar também, né? Eu tenho um produto dentro da raiz, eu vou separar que nem eu fiz lá em cima. Isso vai ser raiz quadrada de 2... Desculpa, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. E esses dois aqui também eu copiei. Aí agora eu vou escrever tudo na forma de potência. Então, como todos os índices aqui são 2 e como está tudo elevado a 2, vai ficar 2 elevado a 2 sobre 2... vezes 3 elevado a 2 sobre 2, vezes a elevado a 2 sobre 2, vezes b elevado a 2 sobre 2. Tudo essa divisão aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, todos vão ficar com o expoente 1, né, ó. 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, a elevado a 1, b elevado a 1, que dá 2, 3, a e b. E aí na hora que faz a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes a vezes b é esta raiz quadrada ali, ó, 6ab, ok? Agora a gente tem essa raiz aqui, ó. Muita gente, ao ver esta raiz aqui, se assusta, né? A pessoa fala, ah, eu não sei fazer. Faça normal. Faça normal. Então, olha só, eu vou só escrever ela de uma outra forma, mas vocês já vão entender. Olha só, presta atenção. Vamos fatorar o 100 primeiro, tá aparecendo o 100 aqui, vamos fatorar ele. 100 dividido por 2 vai dar 50, dividido por 2 dá 25. 25 eu não consigo dividir nem por 2 nem por 3, então vai por 5. 25 dividido por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então eu monto os meus parzinhos, vai ficar 2 elevado a 2 e aqui 5 elevado a 5. E o 100 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então eu vou escrever o 100 aqui, ó, como sendo 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Certo? Aqui eu poderia escrever também já, ó, o x elevado a 2. Eu vou até escrever, para não ficar como sendo mágica, deixa eu pegar a caneta aqui e já vou arrumar a câmera. Ó, eu vou escrever aqui como sendo quadrado, porque senão não vão entender, tá? Aí aqui eu vou escrever tudo isso de forma separada, né? Então vai ser a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Tem um quociente dentro da raiz quadrada, eu posso escrever como sendo o quociente das raízes. Só que aqui eu tenho um produto, né? Então eu posso escrever também de forma separada, certo? E aí aqui, ó, esse x, essa vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado. Só que aí, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado é x elevado a 2 sobre 2, né, ó? X elevado a 2 sobre 2, que dá x elevado a 1, que é x. Então, por isso que eu já coloquei o x aqui direto, tá, ó? Por isso que eu já coloquei o x aqui direto, sem ter que colocar a raiz de x elevado a 2, porque senão ia ficar muito grande, né? Ia aumentar meu espaço aqui, eu não tenho tanto espaço. Então, por isso que eu já coloquei direto. Aí eu uso a propriedade. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 elevado a 2 é 2 elevado a 2 sobre 2. E a raiz quadrada de 5 elevado a 2 é 5 elevado a 2 sobre 2.
vezes o x, né, ó, porque esse x eu tenho que manter ele. E aí, 2 dividido por 2 dá 1, aqui também vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, vezes x. E aí, 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5. Eu vou ter 1 dividido por 2 vezes 5 vezes x. 2 vezes 5 é 10, vai ser 1/10 vezes x. Então, olha que interessante. Às vezes, o aluno olha isso daqui e fica com certo medo, né? Fica com um certo receio de fazer, porque aparece uma divisão, né? Aparece um quociente, aí a pessoa fica lá com medo de resolver. Mas estão vendo que não tem problema, né? Você pode resolver aí normalmente, ok? Próximo exercício aqui, ó. Raiz quarta de 100x elevado a 2, ó. Raiz quarta de 100x elevado a 2. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou fatorar o 100. Fatorando 100, eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Foi o que a gente já fez aqui, né? Ó, como é 100, eu nem vou falar de novo para o vídeo não ficar tão longo, tá? Já sabemos aqui que vai dar 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Aí eu vou escrever aqui, né? Ó, a raiz, inclusive eu até esqueci de botar a raiz quarta aqui. Deixa eu arrumar para não confundir, né? Porque quando não tem nada, a gente viu lá que é a raiz quadrada, né? Então, quando tem, a gente tem que colocar para não confundir. Então tá lá, ó. Ficou a raiz quarta de 100 vezes a raiz quarta de x ao quadrado. Escrevi esse produto, né, ó, porque é 100 vezes x ao quadrado na forma separada, né? Ficou a raiz quarta de 100 vezes a raiz quarta de x ao quadrado. Aí o 100, eu vou escrever ele como sendo isso aqui, né, ó. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então vai ficar a raiz quarta de 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, vezes a raiz quarta de x elevado a 2, certo? Aí eu escrevo esse produto aqui de forma separada também. Então vai ser raiz quarta de x elevado a 2 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 2, vezes a raiz quarta de x elevado a 2 que eu copiei. Aí eu vou escrever tudo isso daqui na forma de potência, né, ó. O expoente vem para o numerador, o índice para o denominador. Então vai ficar 2 elevado a 2 quartos, vezes 5 elevado a 2 quartos, vezes x elevado a 2 quartos. Simplificando isso aqui, porque não dá para dividir, né? 2 por 4 dá um número quebrado, né? Dá 0,5, não dá para dividir, então simplifica. Vai ficar 2 elevado a meio, vezes 5 elevado a meio, vezes x elevado a meio, certo? E aí você escreve tudo isso daí em forma de raiz, né? Volta a ser a raiz quadrada. Então isso daqui é a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de x. A gente tem um produto das raízes, isso aqui pode escrever tudo dentro de uma raiz só. Então vai ficar a raiz quadrada de... raiz quadrada não, né? Agora é raiz quadrada, é isso mesmo, desculpa. Agora é raiz quadrada, tava confundindo lá com a raiz quarta, verdade. A raiz quadrada de 2 vezes 5 vezes x, né? Ó, juntando tudo isso daqui, 2 vezes 5 é 10 e copio o x, certo? Então, olha só que interessante. Aqui me foi válido eu transformar isso daqui, né, para potência. Só que nem sempre é válido. Geralmente a gente só transforma para potência quando a gente pode anular assim, né, igual esse exercício aqui. Nesse daqui a gente não conseguiu anular, só que a gente conseguiu resolver o exercício e nos facilitou. Então, para você resolver esse tipo de coisa, você tem que pensar sempre numa forma que te facilite. Não, é o que eu falo, não é uma receita de bolo. Não tem como eu chegar aqui e falar, faz assim, faz assado. Não, é da forma que te facilite. Sempre deste jeito. Raiz oitava de 121. Fatório 121. Isso aqui vai ser 121, eu não consigo dividir nem por 2, nem por 5, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Só vou conseguir por 11, né, que é o próximo número primo. Aí vai ser 121 dividido por 11, que dá 11, que dividido por 11 dá 1. E isso aqui é 11 elevado a 2, o 121. Então vai ser, ó, a raiz oitava de 11 elevado a 2, né, que eu escrevi o 121 como sendo 11 elevado a 2. Aí escreve isso em forma de potência, ó. Vai ficar 11 elevado a 2 sobre 8.
Não dá para mim dividir o 2 sobre 8 e dar uma divisão exata. Então eu simplifico, vai ficar 11 elevado a 1/4, e aí você transforma de novo em raiz, né, ó. O denominador vira índice, o numerador vira expoente. Então ficou a raiz quarta de 11. De novo, né, ó. Aqui foi válido a gente transformar, mesmo não dando para dividir. Mas a gente conseguiu simplificar o nosso problema. E aí cabe a você ver quando dá e quando não dá. Olha aqui, ó. A raiz quadrada de 16a elevado a 10. Eu posso escrever isso num produto, né, separado. Raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de a elevado a 10. Fatório 16. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Isso vai ser 2 elevado a 4, né? Ó, conta quantas vezes o 2 apareceu aqui. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Então, a raiz quadrada de 16 é a raiz quadrada de 2 elevado a 4. E a raiz quadrada de a elevado a 10 eu escrevo, mantenho. Certo? Aí eu boto na forma de potência, ó. Aqui vai ser 2 elevado a 4 sobre 2, né, ó. O expoente é o numerador, o índice é o denominador. Aqui é a mesma coisa. O expoente é o numerador, o índice é o denominador. 2 elevado a 4 sobre 2. 4 sobre 2 eu consigo dividir e dá 2. E 10 sobre 2 também, que dá 5. 2 elevado a 5 vezes a elevado a 5. 2 elevado a 5 é 4 vezes a elevado a 5. E aí, ó, aqui a gente conseguiu simplificar, né, e deu para dividir. Mas às vezes não dá e é válido também. E às vezes não dá e não é válido a gente fazer isso, igual a gente já viu em exercícios anteriores. Então, cabe a você identificar, né, o que é válido e o que não é válido, ok?